beleza? Esse assunto surgiu porque eu estava trocando uma ideia no Facebook com o Everton e ele falou, pô Marcos, assiste esse vídeo aqui do Planeta Mutante. E era um documentário falando sobre os lagos, tá? Então assim, não vou falar um tempo, data, eu vou sempre referir a muito tempo atrás, você entende que são milhões de anos atrás, tá? Então há milhões de anos atrás, né, ocorre um tremor de terra no continente africano e há uma separação, uma fissura na terra. E essa fissura ela é preenchida, adivinha com o quê? Com água. E aí forma um lago de água doce que é o Lago Tanganyika. Né? Nesse lago surgem algumas espécies de ciclídeos africanos, né, que persistem até hoje. Né? Essas espécies provavelmente elas vieram de rios que desaguavam nessa fissura, né, até formar o Lago Tanganyika. E como surgiu o Lago Malawi? Da mesma forma que o Tanganyika. Houve novamente um tremor de terra, né, forma-se uma fissura, né, de quilômetros e quilômetros e quilômetros de extensão e de largura. E o que acontece? O Lago Tanganyika ele começa, né, a formar pequenos riachos, pequenos rios, né, que vão desaguar nessa fissura do Malawi. Então, vários ciclídeos que estavam no Lago Tanganyika foram nessa migração em direção ao Lago Malawi. Portanto, o Lago Malawi ele é o mais recente se comparado ao Tanganyika. Ele é um bebê. Mas o que eu quero falar? É falar um pouco do surgimento das espécies. Né? Uma das espécies que mais se diversifica é a espécie africana. São os ciclídeos africanos. Né? Especificar surgindo novas espécies, né, ao longo desses milhares de anos, são espécies que realmente têm uma facilidade gigantesca com que isso aconteça. Né? Existe uma coisa chamada especiação. Especiação é a capacidade, na verdade não é a capacidade, é o processo evolutivo em que uma espécie origina uma outra espécie. Para você ter noção, alguns estudos falam que centenas de espécies de peixes saíram do Tanganyika na migração para o Malawi. Mas pouquíssimas espécies, contadas no dedo, conseguiram se fixar e dar origem a infinitas espécies, mais de 500 espécies que existem lá, 200 e poucas espécies, 500 e poucas espécies que existem no Lago Malawi por conta desse pequeno grupo de ciclídeos que aconteceu. Tá? E eu vou te falar rapidamente como isso aconteceu. Né? E o interessante que a gente percebe é na mudança do lago, porque o Lago Tanganyika ele é um lago que tem um pH alto, 8, 8,5, uma dureza, uma quantidade de sais muito alta. Né? Já o Lago Malawi ele tem um pH em torno de 7,5, 7,8. Né? Ele recebeu parte da água do Tanganyika de outros rios. Então por que o Lago Malawi não tem essa alcalinidade toda? Simplesmente por conta dos minerais que se encontram no solo. Porque para e pensa, eu posso pegar, né, um aquário e simplesmente, né, jogar água nesse aquário com pH 8. Só que com o tempo esse pH vai diminuindo. Se não tiver nenhuma, né, substância na água ou nenhuma rocha que libere, né, substâncias para alcalinizar a água, com o tempo aquele pH vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque tu tem areia, água e peixe. Peixe libera gás carbônico. Gás carbônico com água libera hidrogênio, forma ácido carbônico com desprendimento de hidrogênio. Hidrogênio acidifica a água. Então eu preciso ter componentes para liberar substâncias para continuar mantendo a água alcalina. Então eu tenho no Lago Tanganyika, né, uma série de rochas e minerais que faz com que esse pH fique alto. Isso já não é encontrado com essa quantidade, né, mesma quantidade no Lago Malawi. Então quando eu pego uma água de 8 e jogo num local onde não tem tantas rochas que vão liberar essa substância para alcalinizar, eu vou ter uma redução do pH. E aí as propriedades rochosas que se encontram em minerais naquele solo estabilizam a água no pH 7,5, beleza? Vindo para o Lago Malawi, como acontece? Galera, eu vou te dar um exemplo. Supondo que eu tenho uma espécie nesse lago, beleza? Espécies de
sei lá, vamos botar aí, zebra borrado, tá? Eu tenho zebra borrado no Lago Malawi. E aí eu tenho vários indivíduos da mesma espécie. Só que, como você e eu, nós somos da mesma espécie, só que temos preferências diferentes, né? Você tem um gosto para um tipo de mulher, eu tenho um gosto para um tipo de mulher, mas somos da mesma espécie. A mesma coisa acontece com os peixes. Só que com os peixes, pequeno gafanhoto, não é pelo sexo que ele escolhe, e sim pela atratividade da coloração, pelo tipo de cortejo, de dança que o peixe faz e principalmente pelo formato dos ninhos. Pelo formato dos ninhos. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenha dois machos, tá? Dois machos de zebra borrado. Um numa ponta e o outro na outra ponta. 200 metros de distância. E aí um faz o ninho com uma inclinação de areia de 30 graus. O outro faz o ninho, né, como se fosse um vulcãozinho, plano e vulcãozinho. E a fêmea, ela vai escolher aquele ninho que mais agrada a ela. E aí, supondo que algumas espécies, né, algumas fêmeas dessa espécie escolhessem um macho que faz o ninho inclinado. E outras fêmeas escolhessem o outro macho. O que acontece com isso? Naturalmente, eu acabei separando dois grupos de fêmeas da mesma espécie. Fêmeas que gostam do ninho inclinado vão nadar 200 metros para buscar aquele macho. Fêmeas que gostam de ninho côncavo vão nadar outros 200 metros para encontrar aquele outro macho. E essa preferência pela escolha do ninho faz com que cada vez mais essas fêmeas procurem aqueles respectivos machos. Galera, olha o que eu estou falando. Eu estou com a espécie aqui. Um macho fez o ninho lá. O outro macho fez o ninho na outra ponta. Certo? As fêmeas foram em busca dos seus ninhos. Eu acabei de isolar essas fêmeas naturalmente. Cada uma foi buscar aquilo que mais agrada. Isso, ao longo dos milhares de anos, esses processos, você concorda que essa fêmea que busca o ninho inclinado, ela não vai mais buscar o outro macho que não faz o ninho do agrado dela? E vice-versa com a outra fêmea? Sim, Marcos, mas o que isso tem a ver? Galera, tudo a ver. Por quê? Como essas fêmeas se isolam e ficam cruzando só com aqueles tipos de macho, podem surgir mutações aleatórias. Mutações são modificações no DNA que acontecem aleatoriamente, ao acaso. E se surge uma mutação lá naquela ponta e aquela galera não cruza mais com a outra por conta da preferência do ninho, você concorda que as espécies, depois de milhares de anos e devido a tantas mutações, elas vão se tornar tão distintas entre si que quando elas voltarem, por acaso, a se encontrar no mesmo ponto, elas não vão mais se atrair? Elas vão estar tão diferentes a sua forma que elas não vão se atrair mais. O que aconteceu? Especiação. A partir daquela espécie origem, formou-se duas novas espécies. Pega e para agora. Pega essa espécie e essa espécie especia. Faz o mesmo processo desse exemplo, forma mais duas, mais três. Isso vai acontecendo ao longo dos milhões de anos. Por isso que hoje a gente tem uma diversidade enorme no Lago Malawi. Beleza? Um outro ponto que eu gostaria de comentar, né, é o avanço evolutivo de presa-predador. Muita gente não sabe, mas existem algumas formas de do casal proteger a prole. Por exemplo, existem peixes que a fêmea coloca o ovo na pedra, o macho fertiliza e os dois ficam tomando conta, certo? Ali tomando conta. Só que quando os filhotes eclodem, eles ficam sujeitos à predação e contando com os pais para proteger. Repara que esse tipo de peixe, que tem esse tipo de comportamento de desova, nasce um número gigantesco de alevinos, porque já se conta que boa parte daquele alevino vai ser predado. Na minha opinião, em diversos artigos que você encontra pela internet,
A gente tem o ciclídeo africano, né? Os ciclídeos africanos, 90% dos ciclídeos africanos, ele tem uma forma muito mais evoluída de garantir com que a prole sobreviva, que é a famosa incubação bucal. Ou seja, existem dois tipos, tá? Tem um que bota os ovos na pedra, a fêmea bota os ovos, o macho fertiliza, os ovos ficam ali. Os filhotes nascem, toda vez que tem um perigo, vai para a boca. Mas a incubação não foi feita na boca, foi vigiada, tá? Nasce um número de filhotes considerável, mas qualquer perigo vem para a boca dos pais. E o mais evoluído de todos, né, que a gente conhece aí os hemibunas, os não hemibunas, jaurato, alonocara, sokolof, afra white top, zebra borrado, zebra laranja, ice blue. Esses peixes fazem o seguinte: já viram que o comportamento é de nado, né, de cópula girando? Ou seja, a fêmea treme, joga os ovos, o macho vem atrás, fertiliza, ela dá a volta e bota na boca. Esse tipo de incubação bucal, ele comparado com os outros, ele é extremamente eficaz, porque a fêmea ela pode carregar os ovos para onde ela vai. E por isso ela produz menos ovos, porque ela tem uma garantia maior que boa parte daqueles filhotes vão sobreviver. E eu tenho prova viva disso, porque aqui nesse aquário eu tenho ciclídeos americanos. E eu tenho dificuldade de que esses filhotes cresçam nesse aquário. Por quê? O boca de fogo, o acará do Congo, eles têm aquele tipo de proteção que a prole fica nadando e cabe a ele defender. Então muitos morrem, quase todos morrem, os peixes ficam tão estressados de defender que eles abandonam, comem. Já os africanos não. Eu tive muito sucesso, tem um filhote aqui. Você via a fêmea cheia de ovo na boca, os filhotes eclodem, consomem o saco vitelínico e ficam na boca. Sempre que ela acha um local seguro, isso dura em torno de, a partir do momento que os filhotes consomem o saco vitelino, mais ou menos uma semana para a fêmea começar a soltar eles para conhecer o ambiente, a qualquer perigo volta. Até que eles atinjam um tamanho considerável para se defender sozinho. E caras, é uma surpresa muito grande. Eu fui esvaziar esse aquário para mudar a fauna, o que eu encontrei para mais de 10 filhotes já grandinhos, escondidos aqui, que eu nem sabia que tinha. Então é muito mais fácil acontecer isso com ciclídeos africanos do que com ciclídeos americanos. Isso já mostra o passo evolutivo em relação a esse tipo de desenvolvimento, né, dos filhotes. E aí você começa a ver que tem peixes que vão armando estratégias para conseguir bolar isso, né? Por exemplo, existe uma espécie de ave chamada cuco. O que ela faz? Ela espera os pais saírem do ninho, ela vai lá e coloca o ovo dela lá. Só que esse ovo do cuco eclode primeiro e expulsa os outros ovos. Quando aquele casalzinho volta, ele cria o filhote do cuco. Pequeno gafanhoto, existe sim uma espécie de bagre africano, tá? O que esse bagre faz? Ele coloca os ovinhos dele lá bonitinho e aí fica os peixinhos nadando. Só que tem uma espécie de outro bagre que é malandra, não quer criar os filhotes. Aí sabe o que ele faz? Joga os ovos dele junto com os ovos da outra espécie de bagre. Quando eclode, fica ali os bagrezinhos, né? Mas, para surpresa dos pais, olha o que acontece. O bagre botou os ovos. Aí vem o bagre, né, parasita, vou usar esse termo 100% aí, mas não tá de forma correta. Vem aquele bagre, joga os ovos dele ali. O filhote desse bagre parasita eclode primeiro e come do outro bagre. E aquele bagre não sabe. Quando eclode, ele vai cuidar do filhote do outro. Existe uma espécie de ciclídeo africano também, que ela é o tempo todo atacada por uma outra espécie de bagre menor. Ou seja, o bagre ele se coloca no meio da cópula do ciclídeo africano e joga os ovos. A fêmea cata e bota na boca. Dentro da boca, esses ovinhos do bagre eclode primeiro, preda todo aquele ciclídeo e, para surpresa da fêmea, quando ela joga o filhote para fora, sai os filhotes lá do outro bagre. E ela vai cuidar um bom tempo até aquele peixe sair dali. Para você ver que, né, é aquele negócio, vírus antivírus.
o predador aperfeiçoa, o outro vai lá, aquela corrida, né, de quem se prepara melhor. O nome disso chama-se seleção natural. Vai ficar no meio ambiente aquele indivíduo que é mais bem adaptado para tal. Beleza? Então, galera, esse foi mais um vídeo para falar um pouquinho dos lagos, dos peixes. E se você, né, quiser conhecer um pouquinho mais para montar um aquário biótopo, vale a pena você entrar na internet e ler o comportamento, porque o tanganica, né, se você reparar em algumas espécies de peixe, que a boca é voltada para baixo, aquilo tem uma finalidade, né, que é raspar a rocha para tirar principalmente algas. São peixes que se alimentam de 70% a 80% de algas, então vale a pena o estudo, tá? Ah, e só um detalhe, no Lago Malawi você tem a galera que a gente chama de M-Bunas, que é a galera que curte pedra, tá? Então assim, às vezes eu vejo aquário de ciclídeo africanos, só ciclídeo africanos sem rocha, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, o ciclídeo africano, ele pode ficar em aquário sem rocha? Pode, mas não é extremamente confortável para ele, não é aquele ambiente em que ele vai se reproduzir com tanta frequência. Para você ter uma noção, fazer uma analogia, um ciclídeo do Lago Malawi, M-Buna, eu estou falando dos M-Bunas, tá? Os não M-Bunas, que são as alonocaras, elas não curtem aqueles paredões rochosos, elas curtem mais areia, espaço aberto. Mas quando eu falo de M-Bunas, auratus, lambardóis, socolófilo, esses peixes, é como se você não botar a rocha, é como se você saísse pelado na rua. Você sair pelado na rua é como um M-Buna sem rocha, né? Ele precisa disso, dessas rochas, para ele se sentir confortável e se reproduzir, beleza? Então, galera, espero que vocês curtam esse vídeo aí e volto no próximo vídeo, semana que vem, seguindo a nossa linha aí de vídeos solicitados por vocês. De resto, aquarismo sem mistério neles, deixa o comentário embaixo, assina aí o sininho, né, tivinho, se inscreve no canal e dá o seu like aí, claro, se você gostou. E se você não gostou também, dá o dislike, não tem problema, que a gente não agrada a todo mundo. De resto, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.